Xante FM, a rádio que te ouve. Bom dia, sejam bem-vindos aqui no programa Beleza de Viver. Bom dia, Nutri. Bom dia, feliz mês da mulher, né? Estamos em março, mês da mulher. Acho que é uma data significativa, muito importante. Principalmente para o nosso programa que tem ouvintes fiéis, que são mulheres que contribuem, trazem dúvidas e perguntas, isso é muito importante. E as dores também, né? E as trazem dores também. Suas dores, né, gente? Pra mim é um mês muito especial, né? Pra mim é um mês especial, o melhor mês de todos, até porque hoje é o dia... Sabia que hoje é meu aniversário? Ah, parabéns! Olha que coincidência, é o segundo programa que a gente tem um aniversariante da família. Teve seu filho mês passado, dia 18, né? Isso. E agora eu, hoje, 11 de março. Eu não gosto muito de aniversário, preciso ressignificar. Eu sei, não falem nada, né? Mas, enfim, mas eu preciso ressignificar. E eu vou tentar hoje, tá? Já ao contrário da Ju, eu amo aniversário, eu fico avisando um mês antes pra ninguém esquecer. E eu acho uma data maravilhosa. Tu não tem cara de festeira. Eu tenho cara de festeira, as pessoas já me falaram. Tu não tem cara de festeira. Eu disfarço bem. Mas tu é festeira, ela adora carnaval, eu odeio, sou a velha, né, gente? Eu disfarço bem. Gente, olha, então começando aqui o nosso programa Beleza de Viver, né, com a nossa nutricionista Patrícia Cioli. A gente vai falar hoje sobre uma questão que vai pegar todas as mulheres, não importa, né? Uma hora vai chegar a nossa vez, eu falo isso porque eu ainda estou um pouquinho longe, mas é um momento da vida, uma fase bem delicada e que eu ouço muitas mulheres, eu ouço a minha mãe falar, eu ouço amigas, né, falarem sobre a menopausa, né, a menopausa que, aquela gordurinha que você tinha, parece que no corpo foi tudo pra barriga. Você nunca teve barriga, mas na menopausa você tem barriga. E outras questões também que incomodam muitas mulheres. Você sabe que dar barriga na mulher, celulite, acaba o nosso humor. Com certeza. Né? Então hoje a gente vai falar sobre alimentos aí que ajudam, né, a aliviar os sintomas, né, Paty? Eu acho que você pode falar melhor do que eu. E também vai falar sobre essa gordurinha na barriga. Por que que toda a gordura do corpo vai pra barriga? Então, isso que a Ju falou é muito importante. E mais importante do que isso é nós, mulheres, nos prepararmos para a menopausa. Porque a menopausa é o final de um processo de envelhecimento natural do nosso corpo, que é quando os nossos ovários vão parar de produzir o famoso estrogênio, que é um hormônio muito importante para manter nossa massa muscular, manter o nosso humor, lubrificação vaginal, o tônus da vagina. Por isso que a gente tem muitas questões, por exemplo, diminuição da libido, dor durante a relação sexual, perceber essa mudança no corpo que a Ju falou, né? Que ao invés de a distribuição de gordura se comportar como uma pera, né? Que era no quadril e no glúteo, a gordura começa a se acumular mais no abdômen, a gente vai tomando um formato mais de maçã, mais arredondado, e com isso também aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Só que, normalmente, a gente começava a cuidar disso na menopausa. E hoje os estudos já mostram que a gente tem que cuidar da perimenopausa, que pode começar 10 anos antes da parada definitiva da menstruação. Então, o que nós mulheres, né, lá pelos nossos 35, 40 anos, a gente tem que começar a perceber como que tá o nosso ciclo menstrual. E hoje, né, na nossa regularidade ginecológica, os ginecologistas estão mais atentos a isso e têm cuidado mais. Por quê? Porque se a gente dosar os nossos hormônios, muitas vezes eles estão dentro das faixas de padrão de regular. Então eu não tenho característica de climatério, mas eu já tenho uma oscilação no meu natural. E aí eu começo a apresentar esses sintomas. E quanto mais cedo a gente começa a tratar desses sintomas, menor vai ser esse acúmulo de gordura abdominal, menor vai ser o ganho de peso, né? Porque a gente tem um ganho de peso importante na perimenopausa. Os estudos mostram que a gente ganha em torno de 17% do nosso peso habitual. Nossa! É bastante coisa, né? E isso impacta, como tu falou, na nossa autoestima. E essa mudança hormonal vai mudar o nosso humor. Então tem dia que a gente chora no comercial de margarina e tem outro dia que a gente quer matar o companheiro ou a companheira, né? Então essas alterações são importantes. Muda nosso sono. Então é muito comum as mulheres reclamarem durante esse processo de transição do sono.
Piora o sono, piora a memória. Então a gente, né, tem aquele... Piora o humor. O humor, tem aquele relato de névoa mental. A mulher tá pensando alguma coisa e daqui a pouco ela começa... Mas o que eu queria dizer mesmo? Dá pra lembrar das nossas avós, né? Que elas queriam chamar um filho, elas chamavam todos até chegar no filho. Gente, mas assim, ó, vou te interromper, tá falando aí, eu tô me identificando já... Nossa, então eu já devo estar assim, ó, com o pezinho ali na menopausa, porque às vezes eu tô falando uma coisa aí, eu falo assim, gente, mas o que eu tô falando? O que eu tava falando mesmo? Onde é que eu parei o negócio, sabe? Às vezes, hoje eu deixei a chave do carro. Gente, cadê a chave? Cadê o celular? Eu já tô assim, meu povo. Eu tô preocupada. Então, a gente precisa... O nosso estresse, né, ambiental, a vida agitada, e dependendo de como cada um maneja o estresse, ele pode ser um fator de risco para que a gente tenha uma menopausa precoce, que a gente entre no climatério mais cedo. Então, são coisas para observar. Uma das coisas muito importantes de trazer esse programa no mês da mulher, a gente já brincou com isso há alguns programas atrás, que nós somos mulher de fases. E cada uma de nós tem o seu ciclo biológico, né? Então, observar esse ciclo menstrual, entender como que é cada fase pro teu corpo é muito importante, porque ele vai dar muitos sinais do que não tá bom e o que a gente pode melhorar. E aí pode ser, né, atividade física, nutrição, pode ser todas as terapias que são holísticas, né, o uso de alguns chás, algumas ervas, fitoterápicos, meditação, enfim, a gente pode lançar mão de várias coisas aí. Entendi, então tá, então a gente vai agora pra parte das dicas, né, que a Nutri tem de alimentação, o que comer, inclusive, né, as mulheres mais jovens aí, se quiserem atenuar os efeitos da menopausa, já começa a usar. Já sejam inteligentes, tá, mulherada? Já começa a usar. Então tem alimentos que você indica, né, pra gente. E você trouxe alguns aqui, né? Isso, então o que eu fiz, tá? O que eu acho que é importante? Eu escolhi os 5 alimentos que a literatura científica coloca como sendo os mais importantes para esse momento da fase da mulher, mas eu trouxe 2 destaques que talvez sejam os alimentos que menos mulheres conheçam e saibam por que consumir. O que a gente escolheu? A gente escolheu aqui a linhaça dourada. Acho que dá pra ver, depois a Ju mostra um takezinho. Por quê? Porque esse grãozinho aqui... Mas todo mundo conhece uma linhaça. Mas normalmente compra marrom. Ah, então tem diferença, marrom tem. Essa aqui é mais interessante porque ela é orgânica. Tá, a marrom não é orgânica. Aquela bem mais comum, ela é mais barata. E não tendo essa, pode comer a outra. E essa aqui tem uma casquinha mais fininha, mais fácil da gente bater. Entendi. E tem um gosto mais suave. Ela é mais gostosa de comer. Então, por que a gente indica a linhaça? Porque ela tem um fitoestrógeno, ela mimetiza, ela imita o efeito do estrogênio no nosso corpo. Interessante. Então, quando a gente vai envelhecendo e vai diminuindo a quantidade desse estrogênio, a gente pode lançar mão da linhaça, 1 colher de sobremesa por dia. E a ideia é que a gente use ela de 2 formas. Ou a gente bate ela no mix, no liquidificador, ou bota num suco e bate, para que a gente possa romper essa casquinha aqui, ó. Se a gente olhar para ela, ela é uma sementinha, um grão. E essa casquinha, se a gente não conseguir mastigar, ela vai passar inteira pelo nosso intestino. A gente não consegue quebrar essa casquinha. Ela é durinha. Ela é bem durinha. Olha. Então a ideia... quebrar o dente, hein? Então qual é a ideia? É a gente bater para romper essa casquinha e entrar em contato com o conteúdo que tá dentro, que é onde eu tenho essa propriedade similar ao estrogênio. A outra forma que eu posso usar é pegar essa colher de sobremesa à noite, colocar uma meia xícara de água, deixar repousar. Ela vai formar uma liga, como se fosse uma gelatina, tá? Porque ela é rica também em lignanas, que são fibras alimentares solúveis, ótimas para o nosso intestino. De manhã, o que a gente faz? Vai fazer o teu suco verde, vai fazer a tua crepioca, vai usar o teu iogurte. Tu pega, mistura, porque daí essa casquinha já vai estar amolecida e fica mais fácil para te mastigar e para te processar no teu corpo. Então, a ideia é que a gente consuma, né, com regularidade. Sugeriria aí de 2 a 3 vezes por semana. Tá, 1 colher por dia, tu diz? De sobremesa.
Todo mundo sabe o que é uma colher de sobremesa? Todo mundo sabe, né? Pelo amor de Deus, não sabe, vai... Não é a pequenininha do café, nem a de sopa, é a do meio. A gente até tem ali nos bastidores. Inteira, uma mulherada já mete a de sopa, né? Já coloca de sopa. Não pode, é muito bem. É que, na verdade, assim, ó, quando a gente pensa nesses alimentos que mimetizam os hormônios, não é quanto mais melhor. É a dose que vai te ajudar a regular. E outra coisa muito importante. Mas eu já ia fazer tudo errado, ensinando vocês a fazer errado. E tá estimulando ainda a fazer superdose. Gente, eu já sou exagerada, né? Vou resolver cortar o mal pela raiz, mas calma. E aí, qual é a outra coisa bem importante? Que a gente precisa ter regularidade e mais do que isso, ela não substitui quem estiver fazendo terapia de reposição hormonal. Comer a linhaça não substitui a indicação médica, tá? Então isso é muito importante. É isso aí, não queira se medicar, se automedicar em casa, né? Tomar um chazinho, o importante é fazer tudo, mas com acompanhamento médico. Com moderação, né? Com moderação. Então essa é a linhaça dourada, né? E também a gente tem a farinha de linhaça pronta, para quem quer mais facilidade. Vai comer a mesma coisa, uma colher de sopa, de sobremesa, só que tem que comprar estabilizada, porque como é uma gordura, se ela ficar no ambiente, ela pode rancificar, ficar aquele gosto de gordura então, por isso que passou. Eu já comprei farinha de linhaça, agora não sei qual era, e realmente eu não gostei. Nossa, não dava pra comer o negócio. Ela tem um gosto bem forte. Era um gosto horrível, parecia que você tava comendo, sei lá, areia, e tinha um gosto de mistura, sei lá, cimento. Eu acho melhor sempre bater na hora que vai comer. Sim. Eu acho que é mais legal. E se quiser fazer um monte, porque dá trabalho, bota na geladeira. Dá pra ficar até uns 7 dias. Entendi. Tá, e agora eu quero fazer uma pergunta pra você sobre o tofu. Eu sei que tu trouxe aqui também, acho que soja. Eu trouxe aqui o extrato de soja, que é o famoso leite de soja. Né? Pra quem não pode usar, por exemplo, leite de vaca e quer uma opção sem lactose, sem proteína do leite de vaca, é uma opção. O tofu é feito de soja, então eles estão na mesma categoria. Sim, eu ia falar do tofu. O tofu é um alimento, né, que as pessoas... Eu sei que o pessoal oriental come muito tofu. E deve ser muito bom, porque o povo de lá não envelhece, né? O povo tem uma pele maravilhosa. Mas o tofu, eu já tentei comer, eu não consegui. Ele não é bom, ele não tem gosto, não sei, pro meu paladar não se ajustou o tofu em si, não sei se tem um preparo específico. Olha, toda vez que eu comprei, eu joguei o dinheiro fora porque não dava. Não sei se tem ou é o gosto dele mesmo assim, sem gosto. Então, o tofu, o extrato de soja são derivados da soja. Qual é o objetivo deles? Entregar pra gente genesteína, que é um tipo de isoflavona que tem o mesmo papel que a linhaça, imitar o estrogênio. E daí, com isso, ela diminui os calorões, diminui a nossa questão de fogacho, mudança hormonal. E o que tu falou é uma realidade. Quando a gente pega os estudos dos orientais, pelo consumo regular da soja no dia a dia, as mulheres têm um envelhecimento mais controlado e conseguem passar com mais tranquilidade pelo climatério. O que acontece com o tofu? Ele é um alimento neutro. Ele não tem um gosto de muita coisa. De nada. Então, você tá sendo boazinha. Não tem gosto de nada. Alimento neutro é isso, né? Ele precisa ser temperado e ele vai pegar o tempero que você fizer. Então, qual é a ideia? Que a gente use condimentos para dar sabor e inseri-lo aos pouquinhos na tua dieta. Sim. Né, na primeira vez, tu apresentar só o tofu passado, por exemplo, numa frigideira antiaderente... Foi isso que eu fiz, ele não vai ser um agradável ao teu paladar, porque ele não vai te entregar, porque ele parece um queijinho, ele né? É bonito, gente, você vai ser enganada, literalmente. Você pega o tofu, e que coisa mais linda. Você dá uma mordida, você fala, meu Deus, que coisa horrível. Eu agora me veio na cabeça que deve ficar bom com molho pesto. Pode ser com molho pesto, com páprica, com cúrcuma, com ervas finas, temperar com alho, cebola. Sim, deve ficar bom, né? Doce eu nunca comi, tá? Eu não conheço nenhuma preparação doce, assim, nunca experimentei. Mas ele salgadinho vai bem. E ele é um ótimo substitutivo à carne. Sim. Tu que é vegetariana, é um alimento interessante. Sim, eu vou testar ele com doce de leite, da próxima eu te conto. Vou grelhar ele, bonitinho. Testa. Talvez com doce de leite dá engana, porque daí eu adoro queijo com doce de leite, gente. Eu tenho intolerância à lactose. Eu quase morro
Mas Duas eu coisas como com leite. doce de leite com uma fatia de queijo, aquele queijo bem gorduroso. Nossa, que é uma delícia. Minha comida preferida, tá? Então, aí vou Tudo testar. a ver com o nosso programa. Tudo a ver. Aquela, né? Hoje é meu aniversário, já posso. Não, gente, brincadeira. Você come e depois você se responsabiliza por si, pelas dores, né? Mas esse preparo aqui de soja, o leite de soja, então você pode fazer... vou fazer um bolo, vou fazer uma cobertura, pode colocar. O que dá pra fazer com isso? Ele é a mesma coisa que o leite em pó. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar uma colher de sopa para cada 100 ml de água, vou diluir e eu vou ter o leite reconstituído ali, né? Ele tem um gostinho bem presente do soja, assim, então quem nunca tomou vai notar a diferença. Sim. Então, a ideia é, se eu quero começar a consumir, começa misturando, por exemplo, com um pouquinho de café, com cacau 70% ou mais, numa vitamina, e vai adaptando o teu paladar a esse sabor, e ele entra muito bem na nossa vida enquanto, né, mulheres. Ele pode entrar para fazer uma crepioca, para fazer o bolo substituindo o leite, enfim, todas as formas de preparação. Para fazer uma cobertura, tu vai trocar o leite pelo leite de soja sem problema nenhum. Sim, entendi. Agora eu tô vendo aqui na lista, né, tem o brócolis, que é uma coisa que a galera come com facilidade, enfim, né? O brócolis é muito importante porque ele tem uma substância chamada 3-indolcarbinol, que é um nutriente essencial para o funcionamento hepático. Ele ajuda o nosso fígado a metabolizar. Sabe quando a gente fala aquelas coisas assim, verão passou, mas protocolo detox, né? O brócolis é um alimento que a gente deve colocar, porque ele ajuda o nosso corpo a eliminar as toxinas. Mas aí eu vou te falar uma coisa, que eu quando como brócolis, eu fico ruim, parece que o brócolis... não faz, fica no meu estômago girando. Então Como que tu come o brócolis? Eu faço ele no vapor. Geralmente é no vapor que eu faço e depois jogo salzinho, azeite de oliva. Ou quando eu como brócolis fora também, vou num restaurante. Mas eu não me dou bem com brócolis. Aí pode ser uma questão individual, né, Ju? Porque Sim. a gente tem, por exemplo, sensibilidades alimentares que são muito particulares. Por exemplo, tem pessoas que comem melancia, pepino e melão. Não posso. E ficam eructando, não conseguem fazer Isso aí, digestão desse alimento. Então, esse alimento é muito indigesto para você. Talvez o brócolis passe pelo mesmo processo. Uma coisa que a gente pode fazer para melhorar é tentar cozinhar ele em água, né? Porque o brócolis também é riquíssimo em enxofre. E aí pode gerar a formação de gases para aquelas pessoas que têm alguma alteração de trato gastrointestinal. Mas principalmente tem que observar mastigação. Então, toda vez que a gente tem desconforto alimentar, a primeira coisa que tem que olhar é como a gente está mastigando. Para ver se a gente está conseguindo entregar para o corpo moléculas de um tamanho que o corpo dê conta de digerir e absorver. Ah, entendi, tá. E a sardinha, gente, a sardinha, tão famosa sardinha, mas essa sardinha não tem os conservantes, porque ela vem enlatada, não tem os molhos, e agora? Então, a ideia da sardinha é pelo ômega 3. Então, a sardinha é o peixe que tem maior quantidade por 100 gramas de ômega 3. E o ômega 3 é fundamental para a saúde cardiovascular e para a saúde cerebral. Então, nesse processo de climatério, a gente tem alterações vasomotoras, alteração dos nossos vasos sanguíneos, que exigem que a gente mantenha esse vaso bem constituído. Então, ômega 3 é essencial. A sardinha é alimento. Mas eu detesto sardinha, então eu vou suplementar ômega 3. Tudo bem. Mas se eu consigo comer sardinha, pode ser a sardinha in natura. Nós estamos no litoral, é fácil, a gente vai ali no mercado, é um dos peixes mais baratos que tem. Mas para quem mora no interior, acaba sendo a sardinha enlatada. Qual sardinha a gente vai comprar? Em óleo. Sempre em óleo. Por quê? Porque o óleo é um antioxidante natural. Ele vai evitar que haja uma contaminação se porventura essa lata bater com o alimento. Então ele protege esse alimento. Quando a gente abrir a lata, a gente vai descartar o óleo e vai comer a sardinha. E vai ter as mesmas propriedades que a sardinha in natura. Olha que interessante. Com molho não é legal, tá? Um molho deixa pra lá. Tá. Usa em óleo. Abacate, olha que interessante. Mas abacate, o povo fala que é muito calórica, que engorda, enfim.
Como fala isso do abacate? O abacate é uma O abacate. O abacate é uma fruta bem calórica, sim, porque ele é uma fonte de gordura. Só que a fonte de gordura do abacate é fundamental para o funcionamento orgânico. Então, o que a gente sugere? Que use o abacate na substituição de uma gordura. Então, eu vou fazer uma salada, ao invés de eu usar o azeite de oliva, eu vou usar o abacate. Vou fazer aquela que é famosa, né? O avocado toast, que é a torrada com abacate e ovo. Por que o abacate entra ali? Uma delícia. Entra ali porque vai substituir a gordura que seria a manteiga, por exemplo. Então, eu vou fazer, por exemplo, uma maionese ou vou fazer uma pastinha de sardinha que a gente acabou de falar. Em vez de usar a maionese à base de ovo ou de leite, eu posso usar o abacate para dar essa emulsificada. A própria cor da sardinha disfarça o abacate, não tem sabor, ele é bem neutro. Eu consigo fazer uma pastinha para menopausa muito interessante, porque eu tenho sardinha e abacate na mesma preparação. Olha que interessante, você vê. E agora a gente tá, né, na temporada do abacate, a gente tem aí o valor do quilo bem legal. No Brasil, a gente ainda tem muito costume do abacate doce, principalmente no sul, né, que é amassar o abacate com açúcar. Essa não é a ideia é o abacate in natura. Então, tu pode usar ele, por exemplo, numa salada para substituir a gordura ou o azeite. Pode usar ele numa torrada, como eu falei, ou até numa vitamina, né? Então, eu posso usar o extrato de soja, por exemplo, já que a gente tá falando de menopausa, e 2 fatias de abacate, bater, eu tenho uma vitamina bem interessante. Então, comendo essas dicas que você deu, que não são dicas difíceis, não tem nada que você não vai encontrar, isso vai trazer um grande alívio aí quando você chegar na menopausa. O que a gente precisa deixar muito claro, isso é um processo, né, Ju? Quando a gente começa a cuidar na perimenopausa, é como se eu tivesse um prédio que pegou fogo no primeiro andar, o bombeiro vem e eu apago o fogo, ele não se alastra. Quando eu espero chegar na menopausa, eu tenho o mesmo prédio com fogo no 5º andar. O prédio não vai desmoronar, mas eu tenho muito mais trabalho para corrigir os danos. Então, essa é a ideia na saúde da mulher, né? Que a gente, a partir do momento que teve a menarca, a primeira menstruação, a gente aprenda a lidar com esse ritmo biológico. Hoje tem até estudos que mostram que o ciclo menstrual é fundamental. Lembra uma época, tu pegou essa época na tua adolescência, que a gente tinha muito o uso do contraceptivo direto para que não tivesse o ciclo menstrual, porque não gosta, porque tem muita dor, porque isso, porque aquilo. E, ok, pode ser uma escolha, mas hoje a gente tem alguns estudos questionando isso, porque essa questão da fase lútea, dessa mudança hormonal no corpo feminino é muito importante para nossa saúde. Sim. Muito bem, dicas super práticas, né? A Nutri tentou ao máximo facilitar a nossa vida aqui. E eu vou comprar a linhaça então, vou voltar, né, a consumi-la. O tofu, tô brigada com ele. Tofu não quero, mas o abacate eu como com frequência, tá? O abacate eu faço aquele, como é que se chama? Guacamole. Guacamole, boa, não falei dele, é uma boa ideia. E eu não coloco, tem gente que gosta de cebola, como eu não posso comer cebola, eu sou uma fresca, gente, resumindo, meu estômago é fresco. Aí eu coloco o tomate, cereja, cortadinho, o salzinho e o limão espremido. Fica uma delícia. E o sal, né? Fica uma delícia. E são essas ideias aí que tu consegue substituir, né? E colocando e variando o cardápio também, que é uma coisa importante, né? Sim, é isso mesmo. Ou o avocado, né? Com o ovo. Nossa, é uma delícia. Fica lindo, né? Ele fica lindo. Fica lindo, fica gostoso. Aí o ovo com a gema meio mole. Ai, gente, olha, tô até com água na boca. Já começa o dia bem nutrido, visualmente, né? E fisicamente. Disposto, disposta, e é isso, né, gente? Então tá, Nutri, muito obrigada. Semana que vem você vai falar sobre um assunto que, olha, é o cérebro ansioso e a compulsão alimentar. Isso pega, né? Pra quem atualmente pega muito. A saúde mental tá sendo um grande desafio para muitas mulheres. Tem gente que foge de muitas questões através da comida e come, daí só piora, né? Mas esse é um assunto que a gente vai falar semana que vem, um assunto bem importante, então fica ligado aqui na Chante, que na semana que vem, às 9 horas da manhã, a gente vai estar ao vivo na rádio aqui, né, com Beleza de Viver.
E quem não assistiu, não conseguiu ouvir o programa inteiro, vai poder assistir depois no YouTube este programa aqui com as dicas, com os reels e manda pras amigas, mulherada, tá bom? É isso aí. E aproveita e manda dúvidas, né? Que quer saber sobre esse assunto, que ajuda a gente a montar um programa mais interessante pra você. É isso, gente. Beijo e até o próximo. Obrigada, Nutri. Feliz Dia da Mulher, né? Pra você, pra nós todas. Nós, pra você que tá aí junto com a gente.